Queridos, a paz do Senhor Jesus. Aproveitando que os meus irmãos estão em pé, abra as vossas Bíblias no livro do profeta Jeremias, capítulo de número 18. Livro do profeta Jeremias, capítulo de número 18, uma leitura muito conhecida para aqueles que têm o hábito de ler a palavra de Deus. Quero agradecer ao nosso pastor Samuel, hoje aqui representado pelo pastor Enaldo na direção deste culto, a nobre mesa diretora de nossa igreja que me honra, os pastores aqui desta área consagrada ao Senhor e que hoje é o nosso centro de convenções, o templo da cidade, o Vale da Bênção, um lugar especial na terra do Pentecoste brasileiro. E eu sou um privilegiado por dois motivos. Primeiro, por ser igual a você, belemense, camarada bom para tomar açaí com peixe e servo do Senhor nesta igreja. E hoje, privilegiado por ser um dos menores pastores auxiliares dessa igreja e tenho um terceiro privilégio imensurável: manusear a palavra santa. Isto é algo que o Senhor nos honrou a todos nós. Obrigado a vocês por estarem aqui também adorando o Senhor conosco juntos. Versículo 1 do capítulo 18 do livro do profeta Jeremias diz assim: a palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Como o vaso que ele fazia de barro se quebrou na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos seus olhos. Versículo 5, então veio a minha palavra do Senhor dizendo: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel? Diz o Senhor: eis que, como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Obrigado, querido, e sente aí um pouquinho no seu lugar. Queridos irmãos, o texto que nós lemos, como eu já havia antecipado, é um texto muito conhecido para todos nós que temos o hábito de lermos a palavra do Senhor. E eu sei que você já ouviu, talvez o seu pastor lá na congregação, no distrito, ou para quem congrega aqui, já ouviu alguém pregar. E quem sabe você mesmo já pregou, sabe Deus quantas vezes nesse mesmo texto. Mas eu quero hoje ponderar com você 3 itens, apenas 3 itens, para não sermos enfadonhos, sobre algo que o Senhor trabalhou no meu coração. E eu quero dividir com você sobre isso. Eu sei que a gente está aqui na terra do Pentecoste, Belém do Pará, fogo de Deus caindo para um lado e para o outro nessa cidade. E a gente ouve muito uma expressão muito conhecida entre nós, assembleanos e pentecostais. A gente diz assim: fulano ali é um vaso de Deus. Ou então a pessoa olha para quem está pregando ou para quem está cantando e diz assim: aquela ali é um vaso do Senhor. A irmã que canta, a irmã que toca, o irmão que toca. Ou então quando vê um pastor, como o pastor Rosivaldo Avelar, grande pregador, e a gente ouve a palavra dele, ou o pastor Enaldo, do qual eu tenho o privilégio de ser um discípulo, daquele um pouquinho longe, que eu fico aqui no Bengui, mas sou discípulo da visão que Deus tem dado ao nosso pastor Samuel e ao pastor Enaldo também. E a gente ouve aqui nosso pastor pregar, ou o pastor Enaldo pregar, e a gente diz assim: esse aí é um vaso de Deus. Isso tudo é errado, pastor? Não, de forma alguma é errado. O profeta Isaías, certa vez fez menção na Bíblia, dizendo assim: Senhor, Tu és o oleiro e nós somos o barro na Tua mão. Mas hoje eu quero esmiuçar um pouquinho com você, para que você entenda que quando você vai abrir sua boca para dizer o fulano ali é um vaso, você não está falando qualquer coisa, você está falando algo muito sério. E quando alguém olha para você e diz assim: esse camarada aí ou essa irmã aí é vaso, também estão falando algo muito sério. Porque senão vira moda e não vira mais unção.
É muito fácil dizer assim: eu sou vaso. Hoje vai vir um vaso para cá na oração de tantas horas que só Jesus para ser melhor do que ele. E na verdade a coisa não é bem assim, porque a vida de vaso é muito difícil. Eu sempre gosto de dizer, e vou usar até como tema dessa mensagem, que todo mundo aqui, e quem está me ouvindo agora em todo o Brasil, é barro. Mas nem todos eu não posso dizer que são vaso. A primeira característica de quem quer ser vaso de Deus, o Senhor Jeová chama o profeta Jeremias, no momento importante da história do povo judeu. Ele queria dar uma lição no povo. Eu não quero ministrar sobre a questão histórica, sobre a questão teológica da representatividade daquele momento. Apenas para relembrarmos, eu quero me ater nessa questão do barro. Jeremias desce à casa do oleiro e ele vê o oleiro sentado. Eu não sei se aqui tem algum artesão, mas naquela época aqui de Jeremias, o oleiro estava sentado, mexendo as suas duas pernas, igual aquelas irmãs que tinham a máquina de costura. Antes da máquina elétrica, você manuseava com as duas pernas a máquina de costura para poder girar e para poder costurar. O oleiro fazia o mesmo movimento. E então, em cima de uma base, ele começava a moldar o vaso. Mas antes que o barro chegue na condição da mão do oleiro para ser moldado em vaso, a primeira coisa que acontece é que não é qualquer tipo de barro que serve para ser vaso. Nós temos pelo menos, pastores e pastoras, 200 tipos de barro, algo em torno de 200 tipos de barro, diferente um do outro. Entre esses 200 tipos de barro, somente 8 são classificados para serem beneficiados, seja numa peça de artesanato, numa bela panela de barro para preparar aquele peixe, ou numa tigela de barro depois esmaltada para você tomar o açaí, seja o que for. Entre os 200 tipos de barro, somente 8 servem para esse tipo de trabalho. Quem é artesão, e quando chega o caboclo que tira o barro lá no Igarapé, no rio, e ele vem na canoinha com aquela peça de barro, o artesão vai lá dentro d'água, olha o barro, analisa o barro, toca no barro, amassa o barro, ele sente o barro na mão dele, para ele poder dizer: eu quero essa peça de barro, eu vou comprar essa peça de barro, porque eu vou transformar essa peça de barro num bonito vaso, e vai servir para embelezar aí a casa de muita gente. O que é, pastor, que isso tem a ver comigo hoje à noite? Eu vou lhe dizer. Nós vamos quebrar aqui uma máxima que às vezes Satanás tenta colocar na vida de muita gente. E se o Senhor, como disse o pastor Enaldo, permitiu que eu fosse convidado para pregar aqui, Ele já sabia o que eu ia dizer. Então Ele queria que eu dissesse isso e que você ouvisse isso. A máxima é a seguinte: ninguém nesta terra nasce à toa. O livro dos Salmos, de número 139, o salmista diz assim: Senhor, quando eu ainda era a substância informe no ventre de minha mãe, o Senhor já me visitava e já me conhecia. Sabe o que eu tenho para lhe dizer aqui, querido? Você não nasceu à toa, você tem uma história para cumprir, você é especial, porque entre 200 tipos de barro, Deus escolheu 8, e você é um dos 8, você é especial. Ninguém pode dizer que você nasceu só para sentar no banco e me ouvir pregar, porque não tem membro de banco na igreja. Membro de banco aqui são cadeiras de um material plástico derivado de petróleo, mas a maioria dos templos é de madeira. Então, a maioria dos bancos de madeira, o membro do banco ou é plástico, ou é madeira, ou é prego, ou é verniz. Não tem crente plástico,
não tem crente madeira, não tem crente prego, não tem crente verniz. O Senhor tem vaso, e quem nasceu e está aqui é porque é especial. Deus te escolheu, Deus te chamou. Ele viu uma peça de 200 tipos de barro e Ele disse assim: eu quero você, você vai nascer, e você vai viver em Belém do Pará, porque você é especial. Louvado seja o Senhor. Às vezes, queridos, pastor Enaldo lembrou aqui do desafio das boas novas, e quis o Senhor também que nosso pastor Samuel, que o nosso pastor, diretor executivo da Boas Novas, pastor Honório, estivesse nos cedendo e nos convidando e nos colocando para ministrar lá no devocional, na Boas Novas. E eu recebi e-mail das pessoas dizendo assim: pastor, eu já estou para desistir de tudo, porque eu acho que eu não valho mais nada. Eu acho que Deus... Hoje eu li um e-mail que ainda não respondi, e a pessoa disse assim: eu acho que tem tanta gente, pastor, precisando de coisa aí, que é por isso que Deus está me botando no final da fila, porque tem gente que precisa mais do que eu, e tem gente que é mais importante do que eu. E eu olho e digo assim: ô querido, coitado, você não conhece o Senhor. Eu quero lhe dizer uma coisa: ninguém é mais especial do que você, ninguém é menos especial do que você, porque você está vivo, porque você nasceu, então você é barro bom, você é especial. Deus te escolheu entre milhares de outras pessoas que poderiam nascer no teu lugar. Deus disse assim: é esse aqui que eu quero que nasça, é essa aqui que eu quero que venha nascer e morar no Brasil, é esta pessoa, eu escolhi você, diz o Senhor. Segunda coisa que eu quero dizer aqui esta noite, para quem sonha em ser vaso. Aí agora deixa de ser bonito e o negócio começa a apertar um pouquinho. Para quem é barro e quer ser vaso do Senhor. Depois que o oleiro escolhe o barro e ele trabalha este barro, ele pega o barro e coloca para o barro curtir. Vira para o irmão do seu lado e diga para ele: o barro tem que curtir. Ele pega a peça de barro, queridos, espreme a peça de barro para sair toda a água suja do igarapé, do rio, e coloca lá numa prateleira, num lugar quentinho, tipo meio aquecido, e diz: tu vai ficar aí curtindo. Todo dia de manhã o oleiro abre a porta, olha, e o barro está escorrendo a água. Ele diz: você está curtindo para ser vaso. Sabe que isso parece com a gente? Sabe, naquele momento a Cassiane canta uma música que diz assim: quando Deus está calado é porque Ele está trabalhando por você. Sabe, naquele momento que você vem para a igreja e diz assim: ó Senhor, Tu falaste com o pastor, Tu falaste com a irmã, Tu falaste com... mas eu te peço, fala comigo, Senhor. Eu estou curtindo aqui há muito tempo, eu estou sendo amassado há muito tempo, já está escorrendo tudo que tinha para escorrer de mim, e agora, Senhor, aí o oleiro, que é Deus, abre a porta e diz assim: calma, você está curtindo, calma que eu estou te vendo, calma que eu te escolhi. Você não quer ser vaso? Quem quer ser vaso aí, levante a sua mão. Então eu digo para você: te prepara para curtir, te prepara para escorrer, te prepara para botar para fora toda a água suja do igarapé, porque você tem que curtir para poder ser vaso. Aleluia! Aqui a gente se encontra num momento meio complicado daquela turma alvoroçada e que diz que tudo é vaso, e tudo é vaso, e é vaso para cá, e vaso para lá. E eu sempre fico aqui perguntando: mas será que esse camarada já curtiu? Será que ele já escorreu tudo que tinha para escorrer? Será que já saiu dele toda a sujeira do igarapé? Será que aquela água barrenta do rio já foi retirada? Ele já está querendo ser vaso e ainda nem curtiu, ainda nem curtiu. É, queridos, naquela hora que Deus te bota para escorrer,
Mas eu tenho uma boa notícia para você, querido. Depois que a água vaza, depois que o barro curte, o oleiro te puxa para fora da prateleira e diz: está na hora de eu trabalhar na tua vida. Está na hora de você agora receber todo o ganho pelo tempo que você ficou curtindo. O Senhor me trouxe aqui esta noite, neste lugar, para falar com você que está me ouvindo, para falar com você que está aqui, para lhe dizer uma coisa, querido: te prepara, meu irmão, te prepara, minha irmã, você que quer ser vaso, você que tem promessa de Deus na sua vida, mesmo que você diga: pastor, eu passei o ano de 2011 todinho na prateleira, curtindo, escorrendo, estorricado, mas hoje o Senhor me trouxe aqui para te dizer: está na hora de você ser vaso, está na hora de Deus te levantar, porque você já curtiu. A última coisa que eu quero dizer esta noite: aleluia. Eu vou finalizar agora. Eu quero orar por você, pedir ajuda do levita do Senhor com o teclado para a gente orar por esse povo. Você já foi escolhido por Deus, barro bom. Depois você passa pelo curtimento. Tem várias outras etapas. Se tiver algum artesão aqui, não imagine que eu não sei, que eu estou pulando, não. Estou pulando proposital por causa do horário. E a gente tem que ser sábio e não posso ser enfadonho. Mas eu vou pular para a última etapa. Depois do curtimento ainda tem o pisamento do barro. Depois do pisamento tem a mistura do barro. E aí a gente chega na última etapa do barro. O oleiro pega você. E olha o que foi que Deus disse para Jeremias: Jeremias, eu sou o oleiro, vós é que são o barro e o vaso na minha mão. Tem gente que não conhece o Senhor. Tem gente que não conhece a plenitude de Deus. Tem gente que não chega no lugar. Sabe, meu irmão, aquela pessoa que você conheceu, até mesmo você, que você passou a infância todinha, as pessoas profetizando, dizendo: Deus vai te levantar, o Senhor tem coisa grande na tua vida. O pastor prega e diz: toma posse da tua vitória. A irmã canta e diz: recebe a tua vitória. E você está lá, vitória no ar da igreja para todo lado, e chega no final do ano e você não consegue entender como é que tanta gente conta a vitória, e você que pegou tanta vitória não conta nenhuma. É simplesmente nisso aqui. Deus faz uma revelação a Jeremias estrondosa. Ele diz assim: Jeremias, o segredo é esse: eu sou o oleiro e você é o vaso. Ninguém se meta a querer ser oleiro. Ninguém se meta a querer ser moldador de vaso, porque quem molda o vaso sou eu. Você está entendendo o mistério, querido? Quem diz como é que o vaso tem que ser sou eu, diz o Senhor. Eu sou o oleiro, você é o vaso. Quem manda sou eu, quem diz sou eu, quem faz sou eu. É isso que o Senhor nos ensina. O oleiro estava lá fazendo o vaso. De repente o vaso se quebra. O barro não estava com uma liga legal. E aí ele diz assim: eu não quero. Olha só que interessante, para a gente finalizar. Ele poderia pegar, pastor Reinaldo, uma outra peça de barro e fazer um novo vaso. Mas ele disse assim: não, eu vou pegar o mesmo barro. O vaso que se quebrou, eu vou fazer de novo. Aí sabe o que o Senhor diz para mim, para você? Você que passou o ano todinho em pecado, você que passou o ano todinho jogado fora, você que foi vaso de Deus e depois foi vaso na mão do diabo, o Senhor diz assim: se tu deixar eu te quebrar, se tu deixar eu te amassar, se tu deixar eu te fazer de novo, eu posso te tornar um vaso, eu posso te fazer de novo. Deus não joga vaso fora. O homem joga, mas Deus não joga vaso fora. Fique de pé em nome de Jesus. Levante sua mão para o céu, querido.
O Senhor está restituindo quantas peças de barro aqui esta noite que foram profetizadas na sua vida, que você não valia mais, que você não seria mais, que você não prestava mais, mas hoje Deus está te dizendo: sou eu que te quebro e te faço de novo. A vontade de Deus é imperativa. Eu sou o oleiro, você é o vaso. Eis um desafio maravilhoso na sua vida. Se você conseguir entender esta noite o que Deus diz para você: deixa eu te quebrar. Você está entendendo, querido? Deixa eu te quebrar. Abre mão da tua vontade. Abre mão do teu querer. Abre mão da tua visão que está de forma errada. Visão velha do ano passado. Esse ano é uma nova visão. Abre mão de parar de dizer que o pastor tem que ser como você quer, que a igreja tem que andar como você quer. A igreja não é sua, é do Senhor. Deus diz: eu sou o oleiro. Se você aceitar Deus te quebrar, se você aceitar Deus te moldar, esta noite o Senhor está te levantando, te tirando da prateleira e te botando para ser vaso, para ser vaso. Levante sua mão para o céu, eu vou orar para encerrarmos este momento. Oh Deus, Espírito do Senhor, oleiro santo e sagrado, estamos reunidos, Senhor, neste palco, neste marco do centenário de tua igreja, 100 anos de Pentecostes no Brasil. Senhor, e esta noite tu fizestes aqui uma reunião de barro. Senhor, centenas e centenas de peças de barro especial reunidas esta noite aqui neste lugar. E entre essas, Senhor, alguns já são vasos, e outros o Senhor me trouxe aqui para dizer a eles que está chegando o dia deles saírem da prateleira e serem moldados por Ti, oleiro poderoso, santo e divino, e nos colocar na condição de vaso. Então esta noite o Senhor, como vaso que está profetizando sobre a vida deles, eu ministro sobre a vida do meu irmão. Receba agora, em nome de Jesus, a moldagem do oleiro, a unção do oleiro, a água do oleiro, seja amassado e torne-se vaso, 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 vaso de honra, vaso de Deus, vaso.